Bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal Arquivo Morto Brasil. Meu nome é Deise Clementino Souza, sou a mentora aqui do canal. O canal foi criado com o objetivo de expor e denunciar casos que foram negligenciados pelas autoridades policiais brasileiras e também, de um modo geral, pela justiça brasileira. O primeiro conteúdo desse canal é referente ao meu caso, que até agora os principais acusados e todos os demais participantes não foram responsabilizados pelos crimes que cometeram não só contra mim, contra pessoas da minha família, mas também contra várias outras pessoas aí, em que a maioria delas vieram aí a óbito e também foram roubadas aí depois, enfim, que morreram aí através aí de um método aí que essas pessoas se utilizam para levar pessoas a óbito, e também através aí de questões espirituais e práticas aí ocultistas aí da época aí do nazismo. A minha denúncia é contra o reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Ayrton Siben, e contra suas duas sócias de crime e parceiras sexuais, Andréa Martins Lameirão Mateus, Elisa Borges de Alcântara Alencar, e também as pessoas aí que são os braços direitos aí dessas pessoas. Isaías Borges de Souza, ex-aluno aí da UFNT e amante de Andréa Martins Lameirão Mateus, parceiro sexual também de Elisa Borges de Alcântara Alencar. Ulisses Saraiva da Silva, que é o braço direito dessas pessoas dentro da cidade de Xambioá, Tocantins. Tatiane Freitas, braço direito dessas pessoas dentro de Araguaína, Tocantins, juntamente com Isaías Borges de Souza. Edson Galo, ou Edson Carvalho, que é o esposo de Elisa Borges de Alcântara Alencar, que fica aí cuidando da parte financeira aí dos negócios criminosos aí dessas pessoas. Entre outras pessoas, eu já expus aqui, né, a maioria delas aí, professores, entre aspas, pessoas que se auto-intitulam aí professores, pesquisadores, mas que não passam de assassinos, de ladrões, de estelionatários, e também aí envolvidas, pessoas aí envolvidas com questões aí de, enfim, pessoas que têm ligação direta aí com células neonazistas, aí juntamente com os dois principais acusados aí, que são adeptos da ideologia, e aí se valem de práticas também ocultistas aí, práticas espirituais ocultistas também aí, que eram praticadas aí pelos nazistas na época do Holocausto. Nesse vídeo de hoje, eu vou tratar aqui da questão do roubo de trabalho, dos meus trabalhos aí que foram roubados aí por essas pessoas, e do último trabalho aí que pagaram uma pessoa aí de Xambioá, Tocantins, uma bibliotecária chamada Sandra, foi uma das últimas pessoas que foi colocada aí no negócio aí dessas pessoas como laranja, e foi paga para sabotar o meu trabalho dentro do Colégio Estadual Juliana Barros. Eu já falei aqui que essa pessoa foi arregimentada dentro lá da cidade, né, por essas três pessoas. Enfim, teve relações sexuais tanto com a Andréa como com a Ayrton Siben ao mesmo tempo. Enfim, eu já falei aqui da parte sexual, né, que todas as pessoas aí que entram, enfim, para esse negócio aí como laranja, tem a obrigação de servir sexualmente essas duas pessoas ao mesmo tempo, e também foi colocada aí para ter relações sexuais aí com uma criança, creio eu que seja aí as filhas adotivas aí de Ayrton Siben, que, como eu já falei, já tinham sido já há muito tempo, né, lá atrás adotadas, com esse objetivo, de comum acordo com a pessoa que era esposa de fachada dele também, enfim, com o objetivo aí de iniciar as crianças sexualmente aí na questão da pedofilia desde cedo. E creio eu que essas crianças foram, enfim,
tiveram que ter relações sexuais não só com mulheres, com as mulheres que entravam aí para o negócio como laranja. Eu já falei aqui de duas, né, fora essa bibliotecária aí de Xambioá, chamada Sandra, do Colégio Estadual Professora Juliana Barros. Eu já falei aqui de duas pessoas aqui, né, uma é coordenadora e não sei se ainda é, mas creio eu que sim, coordenadora do curso de letras da UFNT, que é Miliane Moreira Vieira Cardoso, e a outra era uma garota de programa aí, que foi colocada no negócio aí como laranja. Essas duas também tiveram aí relações sexuais, tanto com a Ayrton Siben, e essas crianças, né, ao mesmo tempo tiveram aí ganho em cifra milionária para que cometessem esse ato criminoso contra essas crianças. E creio eu que essas crianças que, enfim, eram filhas adotivas aí de Ayrton Siben e que já foram adotadas aí de comum acordo com a pessoa que seria a mãe adotiva também, que não é mãe biológica, já foram, enfim, oferecidas também, né, aí para homens, inclusive a troco aí de negociatas, de maracutaias, de barganha. Eu já falei aqui de todas as autoridades policiais, né, que se venderam para essas pessoas, e da participação de autoridades políticas também de Brasília, enfim, em que várias dessas pessoas, dessas mulheres aí, que entraram para o negócio como laranja, tanto as de dentro da UFNT como as de fora, fizeram uma viagem até Brasília, juntamente com Elisa Borges de Alcântara Alencar e todos os principais acusados e braços direitos, enfim, para que essas mulheres lá servissem, divertissem, entretessem políticos lá de Brasília, e em troca todos eles, enfim, que fossem, entre aspas, aí, agraciados, beneficiados, enfim, com o oferecimento aí dessas mulheres aí para eles, enfim, dificultassem, impedissem lá em Brasília a qualquer custo que a justiça aqui dentro do Brasil, né, e a responsabilização, né, dessas pessoas aí não acontecesse aí de forma alguma. Bom, e é isso. Creio eu que essas crianças foram oferecidas também para homens a troco aí de acordos, de negociatas, enfim. Então, nesse vídeo de hoje, né, como eu já falei, eu vou falar do roubo aqui de trabalho, né, de ideias que eu tive, da sabotagem do meu trabalho na cidade de Xambioá, né, Tocantins, entre outras coisas, como tudo aconteceu. E tem aqui o link, né, enfim, em outros vídeos tem o link, eu vou deixar nesse vídeo aqui o link de acesso aqui ao Drive, que tem aí a prova e os prints, enfim, tem o PDF aí dos arquivos, e vou citar o nome dos trabalhos aqui, enfim, que eu estava produzindo e que foram sabotados, porque eu quero, né, que o Brasil inteiro saiba, né, que o trabalho é meu, e que se publicarem por aí, apesar de não estar registrado, né, porque o delegado alegou isso para mim, não está registrado, portanto, você não tem, enfim, vocês ouviram a fala do delegado a respeito do entendimento dele, que segundo, de acordo com a lei, se não está registrado, então outra pessoa pode ir se valer de um crime que já está cometendo, porque, enfim, eu fundamento a minha defesa com base nisso. Nenhum dos dispositivos foram retirados até hoje. Inclusive nessa casa aqui que eu estou tem mini câmera espiã e tem ponto de escuta, enfim, que eu não fiz a varredura ainda para detectar, né, e pegar com o aparelho, enfim. E, enfim, eu fundamento a minha defesa com base nisso, porque na época que roubaram aí algumas ideias minhas, já estavam se valendo de um crime que começou lá na cidade de Palmeirantes. Eu estava na casa do senhor João Batista Clementino Souza, já fugindo dessas pessoas. E aí lá já tinha pontos de escuta colocados lá pela esposa,
E lá já tinha mini câmeras espiãs colocados lá por ela também, entregues pelas mãos de Ayrton Siben e de suas duas sócias, com quem ela teve, né, relação sexual, né, e foi enviada para Xambioá também, né, pelo senhor João Batista, e eu já falei do que foi arquitetado lá dentro, para que eu soubesse e eu tirasse minha própria vida. Quando eu descobrisse, enfim, mais uma vez que ele, o senhor João Batista, a pessoa que consta como meu pai biológico no registro, né, estava mais uma vez juntamente com essas pessoas arquitetando minha morte de um modo indireto, e aí recebendo garantias delas de que a hora que eu soubesse, que eu tivesse essa notícia, eu tiraria a minha vida e ele e a esposa estariam livres de todos os crimes que cometeram contra mim junto com essas pessoas, né? E aí não deu certo o plano, mas essa parte aí eu vou explicar mais pra frente. Bom, eu vou falar aqui do roubo de parte do projeto do livro, né, da ponte, que se deu na mesma época, né, que eu estava lá em Palmeirante. Eu já estava escrevendo, eu já estava produzindo, enfim, tenho aqui tudo aqui no meu computador, mas não registrei e nem vou registrar. O senhor sabe por quê, senhor delegado? Você que recusou o meu pedido de denúncia, alegando, fundamentando sua fala com base nisso, que é porque não está registrado. Porque quando eu fui produzir o meu artigo dentro da Universidade do Federal do Tocantins, que meu diploma está como UFT e não UFNT. Sabe por quê? Eu não vou lhe chamar de senhor, primeiramente, muito menos de autoridade, porque eu estou conseguindo provar, né, que tudo que eu narro no primeiro vídeo aí, no primeiro vídeo aqui do canal, que essas pessoas tinham comprado a autoridade policial de Xambioá lá atrás, quando eu tive no Tocantins a primeira vez, tentando resolver o problema, e aí eu fiquei sabendo. Eu não fiz nenhuma denúncia a mais contra o Ulisses Saraiva naquela época, lá em Xambioá, porque estavam colocando ele para entrar em todas as minhas residências. Ele entrava de lá e saía a hora que bem entendia, através das fechaduras falsificadas. Não só ele, Isaías Borges, quem quisesse. Sabe por que eu não fiz? Você citou o nome dele. Não foi? Você perguntou quem é Ulisses Saraiva da Silva. Eu falei. Mas sabe por que naquela época eu tive muita vontade de ir lá na delegacia, tentar registrar um boletim, porque a minha medida protetiva já tinha sido aceita pelo juiz lá, a delegacia da mulher tinha aceitado o meu pedido, porque eu estava sofrendo ameaças. Estupro, sequestro, entre outras coisas. Eu ia lá, mas eu não fui justo por conta disso, porque eu sabia que o meu pedido ia ser recusado. E isso eu falo no primeiro vídeo aqui. Assista, em que eu falo a autoridade de Xambioá, Tocantins. Eu tinha ficado sabendo que na primeira vez que eu fui ao Tocantins, não só para tentar resolver o problema, mas para dar continuidade aí ao projeto do livro, tinha se vendido para não registrar nenhuma denúncia, não receber nada. E agora está provado, não é? Não aceitou meu pedido de denúncia por ameaça, não aceitou meu pedido de denúncia pela sabotagem do trabalho e pelo roubo dos outros. Falou que eu tinha que ir para Palmas. Você acha que eu vou para Palmas, na situação em que eu estou, para chegar lá e passar pela mesma coisa? Eu estou na cidade de Eldorado dos Carajás, Pará. E eu vou precisar ir na delegacia daqui. Eu vou sim, porque eu não vou ficar à mercê dessas pessoas
até eu sair do Brasil. Não vou. Mesmo correndo o risco de ter todos os meus pedidos lá negados em relação principalmente a essas duas pessoas aí, sim, mesmo correndo o risco. E o que é que eu fiquei sabendo? Que possivelmente a daqui também já foi comprada desde quando eu vim do estado do Goiás para cá, pro estado do Pará, que era para eu ir para audiência lá no Tocantins. Eu fiquei aqui na casa do meu tio, porque eu não tinha para onde ir. E eu não queria ficar lá em Araguaína. Mas resolvi ficar para denunciar no YouTube e expor tudo aqui nesse canal. Ayrton Siben esteve aqui. A ex-autoridade máxima aí do país esteve aqui também no estado do Pará. O que eu fiquei sabendo era que Ayrton Siben tinha ido até a sede da Polícia Federal aqui na unidade de Marabá, aqui no estado do Pará, para conversar com eles. Já a ex-autoridade máxima tinha ido na Polícia Civil, não sei se de Marabá ou daqui de Eldorado. Fazer o quê? Vamos ficar sabendo quando eu for lá, mais uma vez, pedir proteção em vão aí do Estado contra essas pessoas. Pedir para que, enfim, a justiça seja feita. Não estou acusando a polícia antecipadamente, a daqui de Eldorado dos Carajás, não estou. Estou apenas falando o que eu sei. Eu logo chegando na chácara do meu tio, entraram lá, muito antes de eu chegar, já tinham entrado lá, colocado mini câmeras e pontos. Creio eu que por toda a casa. Entraram lá, roubaram várias peças de roupa minha do varal. 3 peças, se eu não me engano, de roupa, roubaram. E um vestido meu picotaram e deixaram lá, tipo um aviso: estamos aqui. Eu não estou acusando, mas eu vou. Não estou acusando antecipadamente a Polícia Civil aqui de Eldorado, não, mas eu vou lá. Porque eu ainda estou ciente que eu tenho direitos. E que eu sou pagadora de impostos. E que o salário dessas autoridades policiais aí é pago por eles. Por esses impostos aí. Que não só eu, mas todos os brasileiros e brasileiras pagam. Como eu já falei, não sai do bolso de Lula nem de Bolsonaro, sai do bolso do povo brasileiro. Agora, se essas autoridades acham que é muito pouco e que por isso elas têm que se vender, as que se venderam, né? Não sei se a daqui se vendeu. Fiquei sabendo que o valor tinha sido 2 milhões da oferta, não sei se aceitou, mas vou, né, enfim, ficar sabendo. 2 milhões. Fora bens materiais, promessas, creio eu que cargo e muito mais coisas, né? Enfim. Então é isso. Eu vou porque eu sei. Porque não devo nada. E não sou eu que sou a pessoa criminosa da história. Bom, então o que a pessoa que me atendeu lá na delegacia de Polícia Civil de Xambioá, né, usou aí para fundamentar aí para não receber minha denúncia, que não tinha acontecido lá em Xambioá,
e coisa e tal, e eu falei para ele que as pessoas estavam lá sim, inclusive recebendo escolta aí da PM, né, de Xambioá. Eu vi em plena luz do dia a cena ridícula, né, e patética do casal sendo escoltado lá pela PM, né, enfim. Então, eu vou deixar para falar da questão do roubo do trabalho mais pro final. Eu vou iniciar esse vídeo dando continuidade aos recados que eu não terminei de dar para as duas autoridades máximas que foram responsáveis aí pela justiça e pelo fato aí da justiça não ter sido feita e nenhum dos principais acusados e participantes terem sido aí responsabilizados pelos crimes que cometeram. Bom, para a primeira autoridade a que está no poder, meu recado é o seguinte: por que que em vez de vossa autoridade ter pegado uma eleitora sua, uma das pessoas, dos cidadãos aí brasileiros, que paga inclusive seu salário, que seu salário não sai do nada, né? Não cai do céu. Enfim, se o povo brasileiro não sabe disso, por favor, pesquisem, estudem da onde que sai o dinheiro que paga o salário de um presidente da República, de um vereador, de um prefeito, de um governador, de um senador e de um deputado. Pesquisem quantos dias, quantas horas vocês têm que trabalhar para pagar o salário dessa gente. E não só o salário dessa gente, não. Todos os benefícios que eles têm além do salário. O quê? Auxílio paletó ainda tem? Auxílio roupa íntima? Cueca, sei lá, um tempo teve um negócio aí desse, né? O que mais que eles têm de benefício? Moradia, apartamento? Tem? Tudo que eu tô falando aqui eu vou deixar link, eu vou pesquisar, enfim, porque eu vou deixar tudo aí mesmo, entendeu? Para que as pessoas se informem. O que mais que tem direito? Carros oficiais. Uma frota, não é? À disposição aí da autoridade, das autoridades. Que no meu entendimento só devia ter para presidente da República e ponto. Não devia ter carro oficial aí para nenhuma outra autoridade, porque o salário, enfim, já é exorbitante, né? Por que que não tira do bolso e não compra seu carro, né? O povo é que tem que pagar o carro e a gasolina ainda, fora todos os benefícios que vocês têm. Sou contra. Sou contra todos os tipos de benefício para todos os políticos do Brasil. O povo brasileiro não é obrigado a pagar auxílio paletó, auxílio apartamento, auxílio roupa íntima. Não é obrigado a pagar plano de saúde também não. Porque o SUS é uma porcaria. Eu só seria a favor do povo brasileiro pagar, além do salário que já paga dos políticos, os benefícios, essas coisas, se eles utilizassem aí o SUS. Se o SUS é uma maravilha, por que vocês não usam? Eu faço essa pergunta para todos os políticos de Brasília. Vocês acham que o SUS é uma maravilha, mas por que vocês não vêm usar junto com a gente? Enfim, a saúde básica de alguns municípios aí está de parabéns, mas a demora em relação a algumas coisas aí é infinita. Professor Jamil, eu morei lá, está de parabéns a saúde básica, do início lá, enfim. Xambioá também. Mas se você precisa fazer algo, enfim, mais complexo,
mais complexo, outro tipo de exame, de uma especialidade, enfim. Dependendo do município, a espera é muito longa. Aí, quando chega o dia da pessoa fazer, já até morreu, já nem existe mais, né? Enfim. Eu vou deixar linkado aqui quantos dias o brasileiro tem que trabalhar para pagar o salário dos políticos, todos os seus benefícios, enfim, tudo mais que eles pedem aí, né? Enfim, o brasileiro não é obrigado, não, a pagar plano de saúde para vocês, auxílio paletó, auxílio apartamento, auxílio roupa íntima, carro oficial, gasolina, não é. E muito menos plano de saúde. Já que o SUS é uma maravilha, vão usar o SUS. E de preferência, naqueles hospitais lotados. De preferência, sabe onde? Na UPA. Vão para a UPA. Vão para a UPA. Aí sim vocês podem falar. O SUS é uma maravilha. Porque nós usamos ele também. Junto com o povo brasileiro. De preferência, UPA. Com o mesmo tratamento que todo mundo é obrigado a ter lá dentro. Não tem essa de político, de autoridade e tal, não. Vai pra fila, vai ter que esperar 1, 2, 3 dias, sei lá quantos lá dentro para ser atendido, né? Por que não tira do próprio salário para pagar o plano de saúde, para pagar aí sua roupa, para ter sua moradia, seu carro? Ontem aqui na cidade de Eldorado, uma senhora me comoveu, em pleno sol quente. Ela vendendo coisas para sobreviver, mesmo assim sorridente, feliz. E eu fiquei imaginando quantos dias aquela senhora tem que andar a pé, no sol quente, empurrando um carrinho de mão, para vender alguma coisa para sobreviver, pagar os impostos. Ela ficar naquela situação, enquanto os políticos esbanjam, luxam e riem da nossa cara. Quantos dias será? Eu conversei bastante com ela. E eu fiquei comovida com a força de vontade, com a fé, enfim, uma brasileira, uma cidadã brasileira, guerreira. Voltando ao recado, autoridade máxima, por que você me utilizou como cobaia para sua vingança? Por que você não pegou uma pessoa do seu nível, em vez de pegar uma eleitora que lhe admirava, que admirava seu trabalho, e depois viu tudo aí, com um choque terrível de saber que vossa autoridade esperava que eu morresse, para que todos os seus protegidos se vissem livres dos crimes que cometeram dentro de uma universidade federal. Por quê? Porque em vez de vossa autoridade ter me pegado como cobaia, vossa autoridade não pegou Valéria Medeiros Rachid, a pessoa que deu pontapé inicial dentro da Universidade Federal do Norte do Tocantins, para que as perseguições contra mim tivessem início. Foi a pessoa que deu pontapé inicial em tudo. Depois, Andréa Martins Lameirão Mateus
e Elisa Borges de Alcântara Alencar, juntamente com Ayrton Siben, deram continuidade ao resto. Por que não pegou essa pessoa que está no mesmo nível que o seu? Ou qualquer uma dessas outras aqui, de dentro da universidade, que são cabos eleitorais seus. Por que tinha que ser uma aluna, uma eleitora? E uma pessoa que admirava o seu trabalho, mas agora não mais. Não mais. Por que não pegou um desafeto de Brasília? Como eu já falei, alguém que tivesse no mesmo nível que vossa autoridade, um senador, um governador, um deputado, sei lá, um político, que tivesse bastante merda e sujeira para vossa autoridade expor e se vingar mesmo. Por quê? Alguém da oposição, tem muitos, né? Com muita merda aí para ser exposta, mas que no final se junta todo mundo e vira a mesma merda, que nem o senhor fez junto com essa pessoa. No final todo mundo se une em prol da corrupção e não dá em nada, vira a mesma merda, né? Por quê? É porque a minha vida não ia fazer a menor diferença, né? Apenas aí mais uma vítima dessas pessoas, porque elas já tinham levado a óbito muito mais pessoas aí do que eu imagino, não é? Não ia fazer a diferença e eu ia ser apenas mais um número, mais uma. E essas pessoas não me enganam mais. Essas pessoas de dentro da universidade, de qualquer uma delas, que são seus cabos eleitorais, na maioria de todas elas. Eu não estou dizendo que obrigatoriamente lá todos são. Mas tem uma ideologia que é pregada e que eu sou contra. Eu sou contra pregar ideologia dentro de universidade. Essa daqui prega socialismo. Pregava ferrenhamente. Valéria Medeiros Rast. Ela vive como socialista? Não. O que eu acho mais estranho é isso. Pregam o socialismo, mas não querem viver de acordo com. Não querem andar simples, mal vestidos. Não querem andar a pé. Não querem levar uma vida simples, pacata. Morar em um lugar humilde. Viver que nem sabe quem? Pepe Mujica. Aquele lá sim, eu posso dizer que ele é. Anda de fusquinha, não é? Já esses aqui não. Anda em carro de luxo. Pagos pelo povo brasileiro. Pregam uma coisa, mas não vivem de acordo com elas. Com ela, perdão. É socialismo pro povo e capitalismo para eles. Por isso que eu sou contra.
pregar ideologia política dentro das universidades para os alunos. Essa aqui tinha um bordão. E quem foi aluno dela e ouviu esse bordão lembra. Vou expor. Se não fala, mas pensa. Não é, Valéria? Porque ninguém podia criticar o governo. Essa pessoa da qual aí você é cabo eleitoral, que infelizmente eu votei para isso. Se não fala, mas pensa. Você fazia seu discurso durante as aulas. Sobre o socialismo. E aí, sempre no final, você falava. Tem gente aqui, dentro da sala, que pode não falar. Mas pensa. Não é, Valéria? Quem lembra desse bordão de Valéria? Ela ainda está usando ele? Alunos. Quem é aluno dela aí deve estar sabendo. Sei lá se essa pessoa ainda está, enfim. Mas deve estar, né? Ministrando aulas. Se não fala, mas pensa. Quer dizer que não pode pensar. Tem que aceitar o que vocês empurram. Mentira! Não vive de acordo com o que prega. Não vive. Eu estou em situação de indigência, praticamente endividada. Não tenho onde morar, sendo perseguida aonde eu vou e vou ter que sair do Brasil. Será que eu poderia me considerar uma socialista? Não. Mas uma vítima do Estado brasileiro. Não me considero nem mesmo assim socialista, coisa nenhuma. Já essas pessoas se consideram. Se consideram ferrenhamente, mas não vivem de acordo com. Não vivem. A prática, o discurso, não condiz com o modo de vida e muito menos com as práticas. Não condiz. Não condiz. É como eu estou falando. Socialismo para o povo. Champanhe, caviar e capitalismo para essa gente. Não é? Então, vossa autoridade, por quê? Eu não entendo. Era o ódio mesmo e o desejo de vingança, não é? E tanto fazia um aluno aí morrer e o senhor não estava nem se importando se essa aluna tinha votado no senhor ou não, se era sua eleitora ou não, se admirava o seu trabalho ou não. Mas não cola mais. O povo brasileiro tem que acordar. E eu deixo bem claro o meu posicionamento. Tem uma coisa aí chamada liberdade de cátedra, é isso? Eu fui para a Universidade Federal do Tocantins, na esperança de sair de lá formada. Saí. Mas tentaram me impedir de tudo quanto foi jeito. De sair de lá sem terminar meu curso. De tudo quanto foi jeito. Até no dia da minha defesa do meu TCC, encheram meu saco. As pessoas não foram lá. Essas 13 aqui não foram, mas mandaram seus secretários, alunos, ir lá para encher meu saco no dia da defesa. Dificultaram o máximo que puderam para que eu não saísse de lá formada. E eu fui para lá para estudar. Eu não fui para lá para ser feita de cobaia, para arquitetarem meu assassinato lá dentro, como eu já falei aqui do vídeo, que arquitetaram meu assassinato lá dentro, com direito a estupro coletivo.
em que essa pessoa aqui, Ayrton Siben, juntamente com Isaías Borges de Souza e Ulisses Saraiva, promoveriam esse estupro aí. E a pessoa do meio, armada, estava me esperando, juntamente com a sócia aí. A pessoa do meio estava armada com uma Glock para me alvejar dentro da universidade. O Estado brasileiro quer que o povo saiba disso? Não. Quem mais estava lá? Mariana, a pessoa que se vendeu. Anjo Guardião Investigações, a primeira empresa de tecnologia que eu contratei para periciar meus aparelhos à distância e que mentiu, e está provado aqui que mentiu, a respeito dos resultados das investigações, negou que meus aparelhos tinham sido invadidos. Estava lá junto com essas 3 pessoas, os 2 braços direitos e outras pessoas lá também, para cometer esse ato bárbaro contra mim. Eu fui para a universidade para isso? Não. Mas enfim, falaram que me viam como ameaça. Eu ia tomar o cargo dessa pessoa aqui. Uma série de discursos fizeram a meu respeito. Uma série de discursos, mas essa pessoa aqui, ela nunca foi vítima. Ayrton Siben já entrou lá sendo nazista, já era adepto aí, aderiu à ideologia na adolescência. Já André Martins Lameirão Mateus foi depois que conheceu ele, porque se acha uma pessoa também superior, acima de tudo, assim como ele, acima da lei, acima de tudo e de todos. Eu fui para a universidade para isso? Para ser assassinada? Para ser estuprada lá dentro? Não. Mas era isso que ia acontecer. Se eu não tivesse descoberto aí que essas pessoas, enfim, tinham aí esses objetivos em relação a mim. Meu plano: sair da universidade formada, dar continuidade à carreira acadêmica e científica, não só como professora universitária, mas como uma pesquisadora de excelência. Deu muito trabalho para sair de lá, muito. Só que aqui fora não deixam eu fazer nada. Mas lá fora eu sei que eu vou poder produzir em paz, porque as leis não são as mesmas. E não é só as leis, as autoridades policiais não são as mesmas, e muito menos as políticas. Lá fora eu vou poder produzir, trabalhar, estudar e viver a minha vida em paz. Recado para a segunda autoridade, a que foi colocada aí no problema, sendo usada aí também. Vítima? Não. Se fosse vítima, teria se retirado e não usado a situação a seu favor para se beneficiar. E se uniu no final com a primeira autoridade que estava usando aí ela. Quer dizer, me usando, mas armando contra ela, né? Enfim, a cobaia era eu. A vítima ia ser eu, mas ia ser a pessoa também. Caso tivesse dado certo o plano final, que até hoje está sendo garantido aí, não é? Sobre o acordo, ex-autoridade máxima, de você e a autoridade que está no poder terem vendido a minha privacidade
a minha intimidade, a imagem do meu corpo, no meu dia a dia, na minha vida íntima, nos meus momentos aí, para toda a polícia brasileira. Foi esse o acordo, não foi? Inclusive feito com a Polícia Federal do Brasil, cuja sede fica em Brasília. Meu questionamento para você, autoridade, ex-autoridade, perdão, que a autoridade que está no poder é a outra, né? Vocês me venderam não só para a polícia do Brasil, para que em troca, né, enfim, nenhuma das pessoas fossem responsabilizadas por nada em lugar nenhum. E também para que nenhuma polícia, nenhuma autoridade policial de nenhum canto do país recebesse, né, denúncias minhas, pedidos meus em relação a essas pessoas. Tá aí a prova, a autoridade de Xambioá, Tocantins, né? E em contrapartida, o que mais? Na primeira oportunidade, arquitetando aí uma série de coisas, né, ficasse provado que eu era criminosa no lugar dessas 3 pessoas e não elas. Falei aqui já de tudo que fizeram em Xambioá, com o objetivo de querer a todo custo me incriminar por roubo, sendo que eu nunca fui nem sou ladrona, me incriminar por pedofilia, sendo que eu não sou pedófila. O que mais? O plano de tirar a vida por conta da madrasta que foi enviada pelo senhor João Batista Clementino Souza já não tinha dado certo. E aí ficaram arquitetando uma série de coisas dentro de Xambioá. É assim, povo brasileiro, que os políticos tratam os eleitores deles. Eles fazem tudo o que não presta. Roubam, matam, mentem, enganam e sobrevivem às nossas custas. E ainda nos pegam como cobaia e nos incrimina no lugar deles. Então, ex-autoridade, é esse questionamento que eu quero fazer para a vossa autoridade. Por que que em vez de vossa autoridade aí não ter se retirado juntamente com toda a sua família da situação quando descobriu que estava aí armando para cima de vossa autoridade, enfim, que eu era a pessoa que estava sendo usada aí como isca, como cobaia? Por que que em vez de vossa autoridade aí se retirar, vossa autoridade fez isso? Se uniu com essa pessoa, fez um acordo com ela e acabou me vendendo. É porque vossa autoridade pensa que eu sou um objeto, uma mercadoria? Foi por conta dos votos? Porque foi feito um racha, não foi? Uma divisão. E todas essas autoridades policiais aí, todas ficariam a cargo aí de votar parte em uma e parte em outra, não é? Uma divisão por conta dos votos também, para que vossa autoridade voltasse, não é? Para o poder. Mas eu sei que a outra ia se beneficiar também. Por que que em vez de vossa autoridade ter vendido a filha de 2 eleitores seus, eu nem falo, nem menciono o senhor João Batista, porque essa pessoa já não tem nenhuma importância para mim. Mas eu falo da minha mãe, que votou no senhor. E eu já falei da parte aqui, né, que ela foi acometida pelo vírus aí. Vossa autoridade na época estava no poder e fazendo piada de todo mundo que estava morrendo. Por que que em vez de vender a filha de uma eleitora sua, o senhor não pegou a sua esposa e vendeu e negociou com a polícia brasileira no meu lugar?
teria dado muito mais certo. O lucro seria bem maior. Vossa autoridade não estaria tendo o prejuízo que está tendo agora. Daria tudo certo. Primeiro porque ela ficaria caladinha, devendo obediência, não é? Eu sei muito bem o que o senhor pensa a respeito das mulheres. Toda a nação brasileira sabe o que o senhor pensa a respeito das mulheres, não é? E foi por isso que o senhor me vendeu. Outro questionamento, além desse, teria dado certo, não teria tido prejuízo. Outro questionamento que eu tenho aqui para fazer para vossa autoridade: por que não pegou seus 2 filhos também, que se meteram nessa, e não ofereceu? É porque ninguém vai querer nem de graça, nem empurrando, ninguém ia ter interesse? A nação brasileira sabe que o senhor e a sua esposa estiveram, antes de eu ir para a audiência lá na Polícia Federal, muito antes, bem antes, quando eu estava aqui ainda, em Eldorado dos Carajás, me preparando para ir para o Tocantins nessa audiência. Sabe que o senhor foi de jatinho com a sua esposa até lá para acertar a venda, a compra, o acordo em que todos os criminosos seriam beneficiados, agraciados em troca da minha venda, do meu corpo, da minha imagem para toda a polícia brasileira. Se não sabia, agora fiquem sabendo. E quando ele chegou lá, quem já estava lá? O representante da autoridade que está no poder. Tinha uma pessoa representando ele lá. Porque era um acordo entre os dois. Um queria se vingar, o outro estava sendo usado, mas no final acabaram se unindo os dois em prol de um objetivo maior. Para que a justiça não fosse feita, para que nenhuma das duas autoridades fossem responsabilizadas, nem a família da outra, e nem nenhum desses criminosos patifes, vagabundos, parasitas do Estado. E para que a nação brasileira nunca saiba o que se passou em relação a mim dentro da Universidade Federal do Norte do Tocantins. E o que essas 3 pessoas arquitetavam dia e noite contra mim, com a participação dessas outras aqui lá dentro, para que a nação brasileira nunca saiba. A minha pergunta é essa. Recebi várias ameaças indiretas de vossa parte, mas não devo nada. Não fui eu quem lhe coloquei nessa. Foram essas 3 pessoas aqui que você resolveu fazer acordo para proteger. Não fui eu, foram essas 3 que colocaram você e toda a sua família em uma armadilha em que eu seria o sacrifício, não é? Aí para beneficiar a outra, mas no fim acabou a mesma coisa, não é? Outro questionamento: qual foi o discurso que vossa autoridade usou para fazer a meu respeito, lá no fechamento do acordo? Foi o mesmo que essas pessoas se valeram dentro de Araguaína, Tocantins? Foi o mesmo que essas aqui? Qual? Que eu era uma prostituta, uma garota de programa, que oferecia sexo à distância? E que eu ia divertir e deixar feliz
todas as autoridades policiais do Brasil, onde quer que eu estivesse. Foi esse o discurso que vossa autoridade fez para as autoridades policiais do Brasil, quando vossa autoridade foi me vender, junto com a autoridade máxima, cujo representante se deu ao trabalho de ir até Araguaína, Tocantins, para o fechamento do acordo, que vossa autoridade foi de jatinho lá com a sua esposa para acertar. Não é essa parte aí? Foi esse? Foi esse o discurso? Que eu era uma prostituta, uma garota de programa, e que eu ia entreter, né? Enfim, fazer as autoridades aí, policiais do Brasil afora, e onde quer que eu estivesse, feliz. Foi esse o discurso? Porque eu sei o que vossa autoridade pensa das mulheres. Eu sei muito bem. Só que eu não sou. Eu não sou o que vossa autoridade pensa. E eu estou provando isso aqui. É por isso que eu estou lhe perguntando. Por que vossa autoridade não pegou sua esposa e seus 2 filhos no meu lugar e não vendeu para as autoridades policiais do Brasil em troca de voto e de acordo para deixar criminosos, pedófilos, assassinos, canibais e nazistas em liberdade? Vossa autoridade não estaria tendo o prejuízo que está tendo agora. Não estaria. Em relação às ameaças, não tenho medo. Não devo nada para a polícia brasileira. Muito menos para a vossa autoridade e para a família de vossa autoridade. Para nenhum dos integrantes. Para nenhum. Já vocês devem alguma coisa para mim? Outra coisa. Eu não sei se isso está acontecendo de modo direto, mas creio eu que sim, porque tem pessoas aí da tecnologia que ficam a cargo aí de ficarem 24 horas prestando serviço criminoso aí para essas pessoas. Desde quando eu voltei do estado do Goiás para o Pará e do Pará para o Tocantins, que insistentemente pessoas da minha família insistem comigo para que eu me desfaça de todas as provas documentais e materiais, incluindo o notebook, esse que eu estou gravando aqui, e este celular. Insistentemente. E não é só isso. Pessoas da minha família, as mais próximas, insistentemente insistem para que eu pare de gravar vídeos, de expor os principais acusados, todas as autoridades policiais e políticas que se meteram nessa. Estranho. A primeirinha delas, minha mãe, o que dá a entender que está sofrendo ameaças e chantagens. Segunda, a família da minha prima, que foi levada a óbito por essas pessoas e roubada por elas depois. A mãe não, mas o pai sim. Arregimentando pessoas da minha família. Inclusive,
fizeram eu sair da casa dos pais da minha prima, com a desculpa de que não era para eu fazer mais isso lá dentro. O quê? Gravar os vídeos que eu tô gravando. E insistentemente colocaram uma pessoa para ir até ele, de dentro da família mesmo, creio eu, para que insistentemente o pai dela me convencesse. Cena lamentável. Me convencesse a todo custo. Apaga, destrói, se desfaça de todas as provas. Pare de gravar os vídeos, pare de expor. Está sofrendo ameaças? Dá a entender que sim. Chantagem? Entre outras coisas. Tanto o pai da minha prima aqui, que eu fui até Xambioá para fazer a revelação para ele e para minha tia, de como ela, enfim, foi levada a óbito, como também a minha mãe, principalmente a minha mãe. Eu vou mandar um recado aqui para os covardes que estão fazendo isso e arregimentando pessoas de dentro da minha família para não me aceitarem dentro de casa por conta da exposição que eu estou fazendo, das provas que estou jogando no ar e por conta dos aparelhos que já chegou até mim, vários recados para que eu entregasse. E eu já falei que eu não sou vagabunda para trabalhar, para comprar aparelho de celular e notebook, para que uma polícia mais vagabunda ainda, a mando de duas pessoas mais vagabundas ainda, deem ordem para que sejam destruídos, para beneficiar pessoas mais vagabundas ainda, que nem essas aqui. Não sou. Se é isso que vossa autoridade pensa a meu respeito, ô ex-autoridade, não sou vagabunda. Primeiro que eu não vivo às custas do povo brasileiro, que nem vossa autoridade, né, e a outra aí que está no poder, vive. Não dependo de auxílio de nada, nem de cargo, nem de benefício de nada. Nem do governo Lula, do PT, eu nunca recebi nada. Nunca recebi Bolsa Família, nenhum desses programas sociais aí. No seu, muito menos. Nem na época da pandemia eu recebi. E é porque eu estava desempregada e agora em situação de indigência. Então é isso. Pessoas da minha família estão sofrendo ameaças, estão sendo obrigadas a me tirar de dentro de casa. Para que eu não exponha, para que eu me desfaça de todas as provas, todas mesmo, para que eu apague tudo. Foram esses os pedidos, os últimos que recebi de minha mãe e do pai da minha prima, que foi vítima dessas pessoas, que dá a entender que estão sofrendo ameaças. E a coisa chega tanto ao cúmulo do absurdo, que estão fazendo as pessoas da minha própria família se negarem a ficar comigo dentro de casa por conta disso. E deixam bem claro que o motivo é esse. Porque elas querem, entre aspas, que eu destrua todas as provas, que eu apague todos os vídeos, exclua o canal e me desfaça até dos aparelhos. Estranho. Sendo que a criminosa não sou eu.
E aqui vai um recado. Primeiramente para as duas autoridades máximas, a que está no poder e a que saiu. Para todas as autoridades policiais que entraram em contato com o meu caso, que foram, entre aspas, beneficiadas aí com esse acordo de merda, e as que ainda vão ser ou entrar em contato com o meu caso. Não me desfarei das provas, nem documentais, nem materiais. Não excluirei o canal, não apagarei nenhum vídeo. Primeiro recado é esse, porque não sou eu a criminosa, não sou eu a assassina, a ladrona, a estelionatária, a pedófila. Não sou eu a canibal, a vilipendiadora, mutiladora de cadáveres. Não sou eu a neonazista. Segundo, deixem a minha família em paz. Ou duas autoridades, é para vocês mesmo, primeiramente. Segundo, para as autoridades policiais, deixem a minha família em paz. Deixem minha mãe em paz. Deixem a família da pessoa que foi levada a óbito, cujos seus protegidos tiraram a vida, em paz. Não devemos nada para vocês dois, muito pelo contrário. E autoridades policiais, a mesma coisa. Não devemos nada para vocês. Deixem minha mãe em paz. Deixem a família da minha prima em paz. Deixem toda a minha família em paz. Parem de fazer ameaças. Parem de mentir. Parem de chantagear. Parem de enganar. Porque eu não vou me desfazer das provas de nenhuma delas. Eu não vou excluir o canal e eu não vou parar de expor. E eu não vou me desfazer dos aparelhos. Não vou. Parem de ameaçar minha filha, que é uma criança indefesa. Parem de se aproveitar da minha ausência de perto dela para promover terrorismo psicológico contra mim, usando essas 3 pessoas aqui. Falaram coisas horríveis que faziam do outro lado das minicâmeras, enquanto faziam imagens da minha filha nua, na intimidade dela, no dia a dia e na privacidade dela. Falaram coisas nojentas, horríveis. E ainda falaram em Xambioá, em forma de ameaças. Colocaram Isaías Borges para se conectar ao celular dela, para tentar aliciá-la e levar até essas pessoas aqui. A autoridade policial de lá quis saber, chamou de fantasias. Quis nem saber se tinha prova documental. Falei das principais, não quis saber. Não quis registrar o boletim de ocorrência por ameaça. Não quis. E muito menos quis ir até a minha residência na Beira Rio e na residência de qualquer pessoa da minha família com algum aparelho para fazer a varredura e capturar os pontos e as minicâmeras. Não quis. Por quê? Que eu falo no primeiro vídeo, então tá provado que naquela época a autoridade policial de lá já tinha se vendido para fazer isso, né? Nada, para fazer nada a respeito. Então, o meu recado é esse. Parem de promover terrorismo
contra a minha família, contra a minha mãe, cuja única preocupação e obrigação que ela tem no momento é de cuidar dessa pessoa aqui, que ficou num estado irreversível de saúde, por conta dessas duas pessoas aqui, do método lindo, chique e sofisticado de levarem as pessoas a óbito, e que o Estado brasileiro bate palma e quer lucrar junto com elas, porque é um método, além de, enfim, sofisticado, tecnológico, um método aí bastante oculto e velado, que se a pessoa não tiver um conhecimento aí, enfim, tecnológico inclusive, não consegue saber que está sendo vítima. E aí muitas autoridades, inclusive autoridades políticas, resolvem aí fazer acordo com essas pessoas para lucrarem junto com elas, praticando esse crime, levando pessoas a óbito e roubando-as depois, né? Enfim, por favor, não mexam com a minha família. Minha avó já está nesse estado. Minha mãe e eu, que temos que cuidar dela. A aposentadoria foi cortada. Não sei se já devolveram, mas até um dia desse estava cortada. Já o benefício dessa aqui, que me acusa de insanidade no lugar dela, dessa do meio aqui, ela está recebendo do estado do Tocantins. E eu já falei aqui, não sou eu que recebo benefício por incapacidade mental, é essa pessoa do meio. Só que ela não é uma incapaz mental, é uma psicopata. Não é. Eu não devo nada para nenhuma das duas autoridades. Eu não devo nada para a polícia brasileira. Eu não devo nada para a justiça brasileira. Entendam o vídeo como quiser. Eu aguardo qualquer coisa da justiça brasileira e do Estado brasileiro, menos que a justiça seja feita. Eu aguardo qualquer coisa. E o recado que eu tenho para dar para as duas autoridades é esse: deixem a minha família em paz. Deixem minha mãe e a família da vítima em paz. Não façam essas pessoas exigirem de mim que eu destrua nenhuma prova documental ou material, inclusive que eu me desfaça dos dispositivos, que é a prova cabal do crime que essas pessoas cometeram contra mim e que vem cometendo até hoje. O trabalho de vocês não é esse. Não é para isso que a nação brasileira paga o salário de vocês dois. Não é para promover terrorismo contra eleitores, contra eleitoras, contra filhos de eleitores. Não é para levar eleitores a óbito e se beneficiarem depois. Deixem a minha família em paz, duas autoridades, juntamente com a sua polícia. Porque não devemos nada para o Estado brasileiro, para a justiça brasileira e muito menos para a polícia brasileira. Deixem a minha mãe em paz. Deixem a minha mãe em paz. Deixem a família da vítima em paz. Deixem a minha filha em paz. Não sejam covardes de se aproveitarem da minha ausência de perto dela para ficarem promovendo terrorismo com ameaças. E eu sei que são capazes sim de fazer. Eu sei muito bem o que essas pessoas foram capazes de fazer e ainda são. Eu sei. Contra uma criança. Eu sei muito bem. Outro questionamento que eu tenho para fazer
A ex-autoridade máxima silenciou várias pessoas através de acordos aí que eu não sei do que se trata. A primeirinha, o advogado aqui, que ficava a cargo de servir Elisa Borges de Alcântara Alencar. O amante, um dos amantes, fora Isaías Borges de Souza, né? Fez um acordo com essa pessoa aqui, creio eu que para silenciá-la. Não sei se talvez ela estava querendo se entregar ou entregar toda a verdade para a polícia. Foi silenciada pela ex-autoridade máxima. Creio eu que teve acordo milionário com essa pessoa. Não vai falar, não vai se entregar. A não ser que uma autoridade de fora do país obrigue. Outra pessoa que foi silenciada, o engenheiro Eduardo Ponce, que eu vou citar aqui no vídeo, que fala a respeito do roubo do trabalho, do meu trabalho e da sabotagem dos mesmos. Que eu tenho aí prints de todos os e-mails que foram enviados para esse engenheiro quando eu estava trabalhando inicialmente no projeto desse livro, que fala da construção da ponte entre os dois estados, da ponte entre Xambioá, Tocantins e São Geraldo do Araguaia, que liga os dois estados, Pará, que quer dizer, né, Tocantins e Pará e vice-versa, enfim. Eduardo Ponce foi silenciado também pela ex-autoridade máxima. Deve ter rolado grana. Creio eu que foi silenciado não só pela ex-autoridade, não, pelas duas, porque o objetivo é comum. Que nenhuma das duas sejam responsabilizadas. Então não posso falar aqui só da ex-autoridade máxima, não, da outra também, né? É porque vossas autoridades têm interesse em ficar como autores do meu trabalho? Se for esse o motivo, me falem. Porque eu já estou saindo do Brasil. Já que eu não posso fazer, pesquisar, produzir como se fosse meu, me falem, que eu entrego nas mãos de vocês para que vocês mesmos façam. Me falem. Só não esqueçam de dizer a quem a autoria pertence. Porque quando eu tive na Universidade Federal do Tocantins produzindo o meu TCC e, consequentemente, depois o meu artigo, que era fruto do TCC, eu não precisei registrar nada em lugar nenhum. Porque eu estava vinculada a uma universidade federal. E eu só não estou vinculada a nenhuma instituição de educação desse país por conta de vossas autoridades e de seus protegidos, que não querem deixar, né? Que não vão deixar, não é? Porque querem todo o trabalho para eles. São pessoas que se consideram tão superiores, mas que não têm inteligência suficiente, muito menos criatividade para produzir nada. Tem que roubar o que é dos outros. Não é só dinheiro que roubam, trabalho também. Porque são parasitas. Fingem que trabalham, fingem que pesquisam. Mas na verdade, roubam. Querem aí receber já pronto, de graça na mesa, para apresentarem como se fosse seu trabalho. Se vossas autoridades quiserem, também me avisa, que eu entrego para vocês. Só não esqueçam de dizer de quem é a autoria verdadeira. Outro questionamento que eu tenho para fazer a
respeito do silenciamento dessas pessoas, a respeito do silenciamento do senhor João Batista Clementino Souza, cuja esposa foi colocada como laranja por Ayrton Siben, de pronto aceitou a proposta para que ele se unisse a ela, e os dois aí, através desse método e do espiritual, tirassem a minha vida, para que o que eu tinha no banco na época, que não era muito, mas não queriam dispensar, fosse roubado e o meu trabalho fosse roubado também. O senhor João Batista foi colocado pela esposa, com o discurso que foi ordenado por essa pessoa aqui, de que eu era uma prostituta, uma vagabunda, que não tinha passado 36 anos da minha vida estudando, nem cuidando da minha família, nem trabalhando, e sim me prostituindo, e que ele provava isso. Foi com esse discurso que Lourença, esposa do senhor João Batista, que é a pessoa que consta como meu pai, no registro aí de nascimento, falou para convencê-lo, ordem dessa pessoa aqui, para colocá-lo como laranja também no negócio, e para que ele, inclusive, bancasse também rituais de morte e destruição contra mim, feitos aí tanto pela pessoa do meio como pela outra e a outra também, que é uma bruxa necromante também. Passaram os dois a bancar rituais de morte contra mim. E vossas autoridades, qual foi a promessa de benefício, de valor em dinheiro, de bens materiais, de cargo, promessas, enfim, foram feitas ao senhor João Batista Clementino Souza para que ele fique silenciado do crime que não só a esposa dele cometeu contra a filha dele, mas que ele mesmo cometeu. Prometeram cargo para ele? Prometeram ganhos aí exorbitantes, milionários, vultosos, bens materiais. Receberam muitos? Ou teve chantagem e ameaça, inclusive em relação a mim, para silenciá-lo? Enfim, acho que ameaça em relação a mim não. Mas pelo fato dele ser político, do senhor João Batista Clementino Souza ser filiado aí a um partido político, não sei se ainda está, creio eu que foi mesmo pela promessa aí de vantagem financeira, material, e também eu não vou falar profissional, que político não é profissão coisa nenhuma, entendeu? Mas enfim, promessas aí de cargos políticos, não é? Para silenciá-lo. Ganho vultoso, bens materiais, promessa de cargos, entre outras sujeiras imundas. Estado brasileiro, se alguma autoridade da justiça estiver me ouvindo, entenda esse vídeo como quiser. Eu já falei aqui, eu espero qualquer coisa da justiça brasileira e do Estado brasileiro, menos que a justiça seja feita. Estado brasileiro, alguma autoridade aí judicial que estiver me ouvindo, preciso urgentemente desvincular meu nome do nome do senhor João Batista Clementino Souza, porque me causa um grande constrangimento ao saber que essa pessoa arregimentou a esposa do senhor João Batista Clementino Souza, que consta como meu pai biológico no registro, para tirar a minha vida de modo indireto e não convencional, junto com ele, inclusive se valendo de práticas espirituais, ocultistas, do nazismo. Num dos dispositivos que foi destruído, ficou gravado a seguinte frase, quando os ataques começaram para valer na cidade de Palmeirantes, esta pessoa falou o seguinte para todas as pessoas de dentro e de fora da UFNT:
vamos acabar com isso logo, ela estava se referindo a mim, que precisaria me eliminar o quanto antes. Foi dita essa frase por essa pessoa, por isso que as duas autoridades máximas ordenaram que destruíssem os aparelhos, porque ficou gravado, eram reuniões. Era reuniões à distância, aqueles aplicativos, Google Meet, creio eu, ou outro qualquer Zoom. E essa pessoa falou isso, vamos acabar logo com isso, vamos botar para acabar. Tem que matar ela. Eu posso Estado brasileiro, eu tenho esse direito porque isso me causa um grande constrangimento. Saber que a esposa do meu pai não, da pessoa que consta, porque ele não é. Da pessoa que consta no meu registro de nascimento e logo depois ele, tiveram coragem de se unir a essa pessoa para tirar a minha própria vida. Isso me causa um grande constrangimento, eu não me conformo com isso. Eu não me conformo. Eu vou poder, Estado brasileiro, fazer esse pedido para que esta pessoa seja retirada do meu registro de nascimento e seja colocada uma pessoa que eu já tenho em vista aí, que me tratou como filha, que me tratou com respeito, que me tratou com carinho, que me alimentou e que inclusive queria me proteger. Vocês vão aceitar ou vocês vão negar isso também? Deixem bem claro para mim, porque eu irei atrás antes de eu sair do Brasil. Mas enfim, se o Estado brasileiro me negar isso também, creio eu que eu consiga lá fora o direito de ter essa pessoa retirada do meu registro de nascimento, por conta desse grande constrangimento aqui. Que essa pessoa acabou se unindo ao pai biológico e à madrasta com um objetivo maior e comum, que era me levar a óbito. Isso me causa um grande constrangimento. Eu vou poder fazer isso ou não? O Estado brasileiro vai me negar isso também, porque foi feito acordos, não é? Com essas duas aqui. Eu vou atrás, porque eu não sou obrigada a ter no meu registro de nascimento um monstro que é capaz de se unir, um monstro que é capaz de se unir a outro monstro para tirar a vida da própria filha. Eu não sou obrigada. Em troca de quê? De dinheiro, poder, luxo, riqueza, bens materiais, entre outras coisas. Eu vou atrás, Estado brasileiro, mesmo que me neguem. Mesmo que me neguem. E se eu não conseguir aqui no Brasil, creio eu que eu consiga lá fora. Uma hora e meia de vídeo. Bom, eu não vou mais gravar o vídeo do roubo do trabalho nesse aqui. Esse vai ser só esse, é um recado específico que eu não tinha terminado aí de dar para as duas, de enviar, né, para as duas autoridades máximas aí do país, pedidos e questionamentos também, pedidos aí para que deixem minha família em paz, para que deixem minha mãe em paz, a família da vítima em paz, da pessoa que foi levada a óbito, e para que deixem a minha filha em paz, uma criança indefesa.
Bom, eu vou jogar alguns links aqui de algumas coisas que eu falei. Eu gostaria de fazer uma correção do vídeo anterior, quando eu falei a palavra, as características físicas da pessoa que me ouviu na Polícia Federal, Unidade de Araguaína, que foi a minha primeira e última audiência lá. Eu falei das características físicas dessa pessoa, e eu falei que essa pessoa era careca, e logo em seguida eu falei que a pessoa tinha um cabelo preto. Eu quero corrigir essa informação. A pessoa não era careca, ela era quase careca, por isso que eu falei que ela tinha, enfim, cabelos pretos. Enfim, era quase, não totalmente. Eu gostaria de corrigir esse erro aqui, né? Enfim, um erro aí que eu cometi, enfim, na minha fala, em relação às características físicas, a uma das características físicas da pessoa que me atendeu na unidade lá da Polícia Federal em Araguaína, Tocantins. A pessoa não era careca, completamente careca, era quase. Ainda tinha sim um pouco de cabelo, né, quase que mínimo, mas tinha cabelo sim. Enfim, quase careca, né? Enfim, o pouco que tinha na cabeça era preto, né? Era isso que eu gostaria de corrigir aqui. E o que eu falei a respeito aí da fala de que em um país aí, não sei, onde crime de corrupção, né, a autoridade política, enfim, ganha, enfim, voz de prisão e é prisão perpétua, e no outro é fuzilamento, eu vou fazer essa pesquisa e eu vou deixar o link aqui de qual desses países aí, para que, enfim, os brasileiros saibam, né, e tenham acesso aí a isso. Eu falei como se fosse no Brasil, eu falo aqui na nação brasileira, dos cidadãos brasileiros, como se essa lei, enfim, fosse aqui do nosso país. Enfim, não é. É em outro país aqui que eu falei, que eu estou me referindo, né? E que eu sou a favor, sim. Eu sou a favor de uma lei, sim, né? Enfim, leis aí contra a corrupção. Eu sou a favor, sim, de todas as duas. Enfim, justiça brasileira, entenda como quiser a minha fala, né? Eu sou a favor, sim. Tanto de uma, de prisão perpétua lá, né? E quanto mais grave for, enfim, o grau de corrupção lá, o crime que a pessoa cometeu contra a nação, eu sou a favor, sim, de fuzilamento de autoridades políticas, sim. E eu vou deixar o link aqui, eu vou fazer a pesquisa e vou deixar o link aqui. E enfim, eu estou corrigindo agora a minha fala. Eu falei como se essa lei fosse aqui no Brasil, se ela existe. Eu falei como, enfim, se a lei já existisse aqui no Brasil e fosse aqui na nação brasileira. E não é em outro país aí, enfim, que isso acontece, né? Em que creio eu aí que o crime de corrupção seja punido aí com prisão perpétua, autoridade policial nenhuma, enfim, é subordinada aí por autoridades políticas, mas dão voz de prisão e levam para a cadeia na hora. Enfim, e em outro país aí é fuzilamento. É isso que eu gostaria de corrigir. Não é aqui no Brasil, essa lei não é aqui, não é na nação brasileira, é em outro país aí. E em relação às características físicas da pessoa que me atendeu na PF, corrigindo também, a pessoa não era careca, era quase careca, ainda tinha, enfim, cabelo, um pouco aí de cabelo na cabeça. São essas as correções que eu gostaria de fazer. Espero mais uma vez que pela minha fala e meus comentários aqui, e apelos e revelações aqui, esse vídeo saia do ar, o meu canal seja derrubado. Enfim, eu falei que vou linkar os vídeos do Vic Vanilla aqui também, que ele está expondo aí uma série de sujeirada aí, espiritual dessas autoridades políticas aí, que o Brasil merece saber como funciona aí o neonazismo, as células neonazistas e as práticas ocultistas espirituais dessas pessoas também. E é isso. Eu aguardo mais uma vez qualquer coisa da justiça brasileira, voz de prisão, processo, multa diária, a retirada dos meus vídeos aí do ar, do canal também do ar. Aguardo qualquer coisa, mas por enquanto menos que a justiça seja feita.
Tenham todos uma boa tarde, quer dizer um ótimo dia, e aguardem sim o próximo vídeo em que eu vou falar com riqueza de detalhes a respeito do roubo aí dos meus trabalhos e das minhas ideias por essas 3 pessoas aí protegidas do Estado brasileiro. Esse foi mais um vídeo do canal Arquivo Morto Brasil. Tenham todos um ótimo dia.